Se você fosse forçado a morar em uma pensão caindo aos pedaços, mas descobrisse que lá habita uma entidade devoradora de humanos extremamente poderosa, que quer te transformar na sua próxima refeição, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes iremos acompanhar Amber tentando sobreviver a esse lugar amaldiçoado. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar a entidade divina e ninguém sai vivo. Essas pessoas estão prestes a libertar um mal inimaginável. Em 1963, no México, um grupo de escavadores encontrou uma caverna lotada de restos humanos e esqueletos, e também alguns materiais ritualísticos antigos, provenientes da cultura azteca. Com muito tempo de escavação, essas pessoas encontram no fundo da caverna o que parecia ser uma caixa estranha de pedra. Algum tempo se passa e conhecemos Simona, uma jovem que estava em ligação com seu irmão tentando desesperadamente obter contato com seu pai, já que ela tinha saído de casa por alguma razão misteriosa, e isso deixou seu pai extremamente magoado, cortando qualquer laço com a jovem. Mas Simona queria tentar falar com ele para talvez voltar à sua casa, já que desde que se mudou para aquela pensão, a jovem vem passando por situações assustadoras, e até mesmo o próprio local é sombrio e lhe dá medo. Enquanto conversa com seu irmão, ela nota que tinham marcas de pés próximos à janela, e quando seu irmão desliga, uma caixa com a gravura de uma borboleta aparece do nada, e a mulher é atacada por uma espécie de entidade desconhecida. Depois desse incidente bizarro, conhecemos Amber, uma jovem imigrante legal do México, que veio até os Estados Unidos em busca de uma nova vida. O problema é que o seu sonho americano não dá muito certo, principalmente pela falta de documentos, fazendo com que Amber não conseguisse encontrar um lugar onde pudesse ficar fixamente. Isso força a jovem a buscar por novas opções, e um dia ela encontra um panfleto falando sobre uma pensão que só aceitava mulheres, e que aparentemente não era muito exigente com documentação. Ao ver isso, a mulher vai dar uma olhada no que mais parecia uma mansão mal assombrada, e Red lhe apresenta o lugar e também o seu quarto. E enquanto anda pelos corredores, Amber nota mais uma mulher saindo de um dos quartos, e pergunta a Red quantas pessoas moravam ali. Então o cara conta que Amber seria sua segunda hóspede, contando com Freya, a mulher loira que ela tinha visto lá embaixo, uma pessoa enigmática que não falava bem o inglês, e por isso Red nunca conseguiu conversar muito com ela para saber mais sobre sua vida. Lá dentro, Amber não gosta muito da arquitetura, que consiste em poeira, paredes e móveis caindo aos pedaços, e uma cor cinza em tudo, mas por falta de opções, a jovem decide ficar. Ok, Amber com certeza é muito corajosa por invadir os Estados Unidos dessa forma, isso porque eles têm leis bastante rígidas em relação à imigração, já que normalmente os imigrantes ilegais nos Estados Unidos correm o risco de serem detidos e deportados para o país de origem, e esse processo pode ser imediato ou após um período em um centro de detenção, o que só pioraria a situação de Amber, fora que em alguns casos podem ser aplicadas penalidades adicionais, como multas ou proibição de reentrada no país por um determinado período, e ambas são ruins, já que Amber não tem dinheiro, e ser proibida de entrar no país acabaria com seu sonho americano. Como se não fosse suficiente, os imigrantes ilegais geralmente não têm acesso a direitos e benefícios, como cuidados de saúde, educação ou empregos legalmente protegidos. E isso os torna vulneráveis à exploração, como a que Amber está sofrendo no trabalho, sendo diariamente ofendida e cobrada sem receber o suficiente para ter uma vida estável. Porém, Amber ainda tem uma chance de não ser deportada e ainda viver consideravelmente bem, pois em alguns estados e cidades nos Estados Unidos têm políticas de santuário, onde a cooperação com as autoridades de imigração é limitada, proporcionando algum nível de proteção aos imigrantes ilegais. Sabendo disso, Amber deveria procurar um desses santuários, até conseguir arrumar uma documentação, ou até mesmo um abrigo para moradores de rua, onde ela vai ter um teto, um pouco de comida e não vai ter que se preocupar em pagar aluguel, podendo focar em juntar dinheiro para arrumar os documentos. E por falar em documentos, é de extrema importância que Amber arrume alguns logo, mesmo que sejam falsos. Afinal, por incrível que pareça, não é tão difícil assim conseguir documentos falsos desde que você tenha dinheiro necessário, e eles vão ser importantes para arrumar um emprego melhor, um que não te explore tanto pelo menos. Outra opção seria o famoso casamento arranjado, onde você paga uma quantia e consegue o famoso green card. E galera, eu não estou apoiando nenhum desses meios de conseguir a cidadania, afinal eles são ilegais. Só estou comentando sobre as opções que a Amber teria e que ela foi atrás. Fora o fato de que ela pegou um transporte um tanto perigoso, com pessoas extremamente violentas conhecidas como coiotes, que fazem as travessias de imigrantes ilegais para os Estados Unidos. E apesar de sempre dizerem que o crime não compensa, esses malucos já lucraram mais de 16 milhões fazendo apenas isso, se bem que geralmente essa galera vai de raça pra cima antes de aproveitar essa grana. Porém, se você se desentender com alguns deles, ou até mesmo causar a mínima confusão enquanto estiver viajando, eles podem te finalizar, ou até mesmo te largar no meio do nada. Durante a primeira noite de Amber no local, já podemos ver o capiroto em um espelho, mostrando que a entidade estava pronta para atacar a qualquer momento. Enquanto isso, no quarto de Amber, vemos ela ouvindo uma mensagem de voz antiga de sua falecida mãe, até que escuta um choro vindo do andar de baixo, e olhando pela passagem de ar, a garota vê Freya chorando, mas decide ir deitar depois de quase ser descoberta espiando a mulher. E aí a garota vai para a cozinha fazer um chá, e ouvimos no noticiário que 4 jovens
apareceram numa floresta sueca, e eu acho que vocês têm uma pequena ideia de quem sejam eles. Então ela se lembra de quando visitava sua mãe no hospital, e fica olhando fotos dela até adormecer. No dia seguinte, Amber sai para trabalhar, e nota uma espécie de pó cinza em sua maçaneta. Mas como limpeza não era o forte da pensão, ela ignora isso, apesar de ficar ainda mais desconfiada da infraestrutura devido às luzes que dificilmente ficavam acesas. No caminho para a saída, ela esbarra com Freya, e se apresenta para a garota, tentando fazer amizade, e dizendo que Red disse que eram apenas as duas vivendo ali. Porém Freya diz que Red era um mentiroso, pois elas não eram os únicos hóspedes. Essa frase deixa Amber desconfiada, mas ela não percebe as duas aparições que ele observavam de cima da escada. No trabalho, a garota era cobrada por seu chefe, que maltratava a jovem por saber que ela não tinha mais para onde ir, já que ela era uma imigrante legal. Ao fim do expediente, Amber espera sua colega Kinsey conversar com um cara que poderia arrumar uma identidade falsa para ela. O problema é que o maluco queria cobrar um preço muito alto para fazer o RG com o nascimento do Texas, mas Amber prefere pagar todo esse dinheiro apenas para ser do Texas, por algum motivo misterioso. Vai ver, ela gosta muito do calor. Mais tarde, Amber vai jantar com a família de um primo distante de sua falecida mãe, o Sr. Beto, sua esposa e o filho do casal Carlos, pois Beto iria ajudá-la a conseguir um trabalho melhor, pois ele achou admirável a garota ter desistido de estudar para cuidar da mãe doente até o fim, mas Amber precisava levar seus documentos para que tudo desse certo. Voltando para a hospedaria, Amber ouve um barulho vindo do porão e vai até a entrada para checar, encontrando uma porta extremamente reforçada, trancada com vários cadeados. Mas o mais estranho era um arranhão no batente, mostrando que seja lá o que estivesse ali, tinha lutado muito para tentar escapar. Nesse momento, Red aparece perguntando o que a garota estava fazendo, e dizendo que o porão era o local proibido para os hóspedes, mas a mulher fala que apenas queria conversar, e nota que o escritório do cara tinha vários artefatos estranhos. Só que Red fecha a porta na cara dela, dizendo que aquele cômodo também era privado. Com isso, a jovem pede seu dinheiro de volta, pois precisava dele para comprar o RG, mas Red conta que já gastou o dinheiro com a manutenção do prédio, pois não esperava que Amber fosse ficar apenas 2 dias. E eu me pergunto que manutenção que esse cara tá fazendo, o prédio tá caindo aos pedaços. Bom, Red definitivamente está escondendo algo. Afinal, uma pensão grande dessa e com um valor tão baixo de aluguel deveria chamar a atenção de muito mais pessoas, mesmo que esse lugar seja literalmente um lixo caindo aos pedaços. Afinal, conseguir uma moradia nos Estados Unidos é extremamente difícil, e uma pensão que exige apenas o dinheiro e não pede documentos nem nada do tipo, seria um antro para imigrantes, moradores de rua, etc. Portanto, é muito estranho que o local tenha apenas 2 hóspedes, ainda mais com Red dizendo explicitamente que Amber só achou o local legal porque acabou de chegar, indicando que a pensão não é um lugar onde as pessoas ficam muito tempo, o que deixa entender que tem algo de errado acontecendo ali. Até porque é muito estranho que numa hospedaria só para mulheres o dono seja um homem, e o fato de ele tornar o porão uma área privada trancada a 7 chaves com uma porta de aço extremamente grossa, junto aos sons de choros que saíam de lá, só torna o Red ainda mais suspeito, já que ele pode estar sequestrando mulheres estrangeiras e as prendendo lá embaixo para algo doentio, como venda de órgãos ou coisas piores, pois já que elas eram de fora e possivelmente não tinham parentes no país, dificilmente alguém iria atrás delas. Fora que o fato dele não querer devolver o dinheiro para Amber, talvez mostre que ele está tentando prender a garota naquela pensão amaldiçoada, mas isso não chega nem perto da verdade macabra que Amber está prestes a descobrir. Voltando para o seu quarto, Amber escuta Freya chorando novamente, e dessa vez ela decide ir até o quarto da garota para ver se ela estava bem, mas ao chegar no quarto ela não encontra ninguém, apenas um rastro de cinzas no batente da porta, que era a mesma coisa que tinha encontrado em sua maçaneta. Ignorando esses acontecimentos, a mulher vai dormir, sem perceber a figura estranha no canto. Durante a noite, Amber sonha com os dias que passou com a sua mãe, até que a linda recordação se transforma em um pesadelo, quando elas notam uma estranha caixa no canto da sala, de onde algo começa a sair. Porém Amber acorda antes de ser atacada por aquela coisa. No dia seguinte, ela vai pedir ao seu chefe um adiantamento, pois estava desesperada, e ele concorda desde que a jovem se prove boa de trabalho, e fique 2 turnos na empresa. E como não tinha outras opções, ela aceita, e enquanto trabalhava no turno da noite, ela sente alguém tocando em seu ombro, mas Amber acha que era apenas uma alucinação causada pelo cansaço. Ao sair do trabalho, ela vai beber com a sua colega Kinsey, e implora para que ela converse com seu contato e pegue o documento, pois tinha mentido ao seu tio que tinha nascido no Texas, já que se ela não tivesse nacionalidade estadunidense, ele não poderia ajudá-la a conseguir um emprego melhor, pois desde que sua mãe adoeceu, ela largou tudo para ficar com ela, o que lhe custou sua vida. Vendo a situação de sua amiga, Kinsey pede o dinheiro que ela tem, pois iria inteirar o resto para ajudá-la a conseguir o trabalho. Contanto que quando ela estivesse com uma situação financeira melhor, Amber lhe devolvesse o dinheiro e emprestasse um pouco de grana para que Kinsey pudesse abrir o seu negócio. E claro que o desespero fala mais alto, e a jovem entrega tudo que tem para sua amiga. Voltando para casa, as luzes atrás dela começam a se apagar, gerando um rastro de trevas. Porém, como sempre, Amber ignora isso e chega na pensão, onde encontra um cara batendo sua cabeça repetidamente na porta de metal. Só que por medo, Amber finge que nada estava acontecendo e sobe correndo para o seu quarto, onde ouve do lado de fora alguém sussurrando palavras em uma língua estranha. E depois de bater em sua porta,
porta, o homem vai embora, deixando marcas de cinzas na madeira. Bom galera, depois de tudo que vem acontecendo já dá para ter uma boa ideia de que Red realmente está sequestrando garotas, e aparentemente ele tem até mesmo um modus operandi para isso, que consiste em deixar os preços da pensão baixos e não exigir documentos, justamente para atrair imigrantes como Freya e Amber, pessoas que não têm ninguém para procurá-las no país, fazendo com que os seus desaparecimentos não sejam notados, e em seguida eles a levam para o porão onde faz algo que não sabemos o que é ainda. O problema é que no momento não sabemos a razão para isso, mas vamos descobrir logo logo. O mais estranho é o fato de que Amber parece não se importar com o sumiço da colega, nem achar estranho o fato de que ela sumiu de um dia para o outro, mas sabendo que estava correndo perigo, a jovem deveria evitar situações de risco onde ela esteja sozinha, como andar de noite em uma viela escura, sendo que seria muito melhor pedir um táxi, se bem que Amber parece não se importar muito com a própria vida, já que ela simplesmente ignora um louco batendo a cabeça em uma porta de ferro, ao invés de dar meia volta e chamar as autoridades. E sim, eu sei que ela tem medo de ser descoberta e mandada de volta para o México, mas creio que ser assassinada é pior que isso. Quanto a Kinsey, Amber parece ser extremamente inocente, pois nunca se deve deixar aquela quantia de dinheiro com alguém que você não conhece bem, ainda mais depois dessa pessoa dizer que precisava de dinheiro para abrir seu próprio negócio. Era muito melhor que Amber pedisse para conhecer o tal contato de Kinsey, para tentar chegar a um acordo com o cara para arrumar os documentos. Mais tarde, Amber ouve barulhos no andar de baixo e desce para ver o que estava acontecendo. Na cozinha, ela encontra Maria e Petra, duas relaxadoras profissionais que estavam querendo se instalar no local por um tempo. Nesse momento, Red aparece chamando as duas para o quarto, e Amber aproveita a deixa para perguntar do homem que estava no corredor mais cedo. Mas o cara fala que aquele era seu irmão Becker, e que eram apenas eles de homens à pensão, então estava tudo bem. Enquanto ouvimos a festinha que Red estava fazendo em seu quarto, Amber escuta algo no escritório do cara, e decide entrar lá para checar, e encontra um aparelho antigo transmitindo um áudio bizarro, que falava para você deixar o like nos vídeos derrotando filmes para fortalecer o canal e nos ajudar a crescer. E também dizia algo sobre entregar as mulheres, idosos e crianças para obter as bênçãos, e que não sabiam como tudo tinha começado ou acabado. Assustada, a jovem se afasta e olhando em volta ela encontra diversos artefatos estranhos, fotos de Red, de seu irmão e dos pais deles, porém o rosto do pai estava riscado, e vemos que ele era o velho que estava na caverna Azteca anos atrás. Olhando em cima da mesa, Amber encontra um livro que falava sobre rituais antigos, e no meio deles, a garota encontra uma foto da caixa que viu em seus sonhos, só que do nada o gravador faz um barulho alto, assustando Amber, que deixa o quadro cair no chão, e aí ela tem que limpar tudo rapidamente, até que ela sente uma presença ali observando, mas não vê ninguém. No dia seguinte, a garota vai para o trabalho e percebe que sua amiga Kinsey não tinha vindo, e quando vai perguntar ao chefe onde ela estava, o homem avisa que Kinsey tinha pedido demissão. Apavorada ao perceber que foi enganada, Amber fica insistindo com seu chefe para que ele passe o endereço dela, mas o cara não gosta nada dessa insistência, e graças a essa discussão, Amber perde o seu emprego. Depois desse dia horrível, Amber chega em casa e vai direto para o chuveiro tentando esfriar a cabeça, até que ela ouve alguém pedindo socorro através do ralo. E ao olhar para o lado, a garota vê um vulto que se parecia com Freya, mas quando tira a cortina da frente, a sombra desaparece. Assustada, ela sai correndo do banheiro e topa com Red e aproveita para perguntar o que houve com Freya. Porém, o cara apenas fala que ela tinha ido embora há alguns dias, o que era bem normal em sua pensão. E eu fico me perguntando por que será, né? E em seguida, o homem conta que com as novas hóspedes que entraram, ele poderia devolver o depósito de Amber, mas pede que a jovem espere até o próximo dia, pois ainda não tinha o total. Ok, ficar ali mais uma noite nessa pensão é uma péssima ideia, ainda mais depois de ver que aparentemente todas as pessoas que são finalizadas ali viram aparições, como a Freya. E sabendo que poderia ser a próxima vítima, era muito melhor dormir na rua ou procurar um abrigo até ter o dinheiro de volta. Além disso, seria de extrema importância que Amber avisasse as autoridades sobre o que acontecia na pensão, e como ela não queria ser descoberta, era só fazer uma denúncia anônima. Pois se Red estava escondendo seu irmão até aquele momento, o que mais ele pode estar escondendo, não é mesmo? Ainda mais que ele pode ser um cultista maluco, já que tem diversos itens aztecas antigos e livros sobre rituais de sacrifício em seu escritório, podendo estar levando aquelas mulheres para o porão e finalizando elas para alguma entidade demoníaca que prende seus espíritos na pensão. Mas como Amber tem um celular, tirar fotos disso somado ao desaparecimento de Freya podem servir como evidências para que a polícia consiga um mandato para investigar a pensão e consequentemente o porão. Ao anoitecer, Amber nota uma borboleta perto de sua cama e mata o inseto, porém quando se vira novamente, percebe que aquilo ainda estava vivo e o bicho sai voando pelo quarto até perto de um vulto no canto. Nesse momento, a jovem acorda assustada e nota que sua porta estava completamente aberta, e aí a jovem escuta um choro vindo do lado de fora e vê uma aparição chorando no outro quarto. O fantasma corre até o quarto da garota, implorando para que uma tal de Mary parasse. Então uma outra entidade aparece e começa a perseguir a outra, enquanto dizia que tinha que prepará-la, pois senão Arthur iria machucar as duas. Nisso se inicia uma grande briga, e elas correm para o andar de baixo, sendo seguidas por Amber, que vê a garota implorando a Mary por sua vida, até que ela é arrastada pelo porão por algo. Ao ver essa cena, Amber
decide que era hora de ir e arruma sua mala enquanto ligava para seu tio Beto, pedindo socorro e lhe contando toda a verdade sobre ser uma imigrante legal. Porém, o homem conta que tinha viajado para visitar Carlos na faculdade e não estava na cidade para ajudá-la. Desesperada, Amber pede dinheiro emprestado, mas o cara nega por não a conhecer há muito tempo. E digamos que se Amber tivesse esse mesmo comportamento com Kinsey, ela ainda teria sua grana. Sem mais opções, a garota bate na porta de Red para pedir seu depósito de volta, mas quem atende era seu irmão Becker, que conta sobre Red ter saído, e se recusando a ficar mais um minuto naquele lugar, Amber sai pelas ruas frias procurando um abrigo, mas nenhum lugar lhe aceita. Cansada de ter ficado o dia inteiro perambulando pela cidade, a garota pega um metrô, até que percebe tudo ao seu redor mudar e os passageiros sumirem. Então ela avista sua mãe sentada ali perto, e nota a caixa de seus pesadelos completamente aberta. De dentro dela sai uma criatura estranha, e com um susto a garota acorda no restaurante onde tinha parado para comer. Bom, obviamente galera, essas aparições são inofensivas, já que não fizeram mal algum a Amber em todo esse tempo que ela está na pensão. Porém, se a jovem prestasse bastante atenção, perceberia que os fantasmas estão tentando lhe contar uma história sobre as coisas horríveis que aconteciam naquele lugar. E acima de tudo, que tem algo extremamente monstruoso no porão. Portanto, a garota poderia esperar até que Red saísse, e aí usar algo para quebrar os cadeados e entrar no porão. Se por acaso tiver algo extremamente bizarro lá, ela deve ir imediatamente às autoridades, ou sair daquele lugar como se sua vida dependesse disso, porque provavelmente depende mesmo. E como eu já disse várias vezes, ela não é obrigada a ficar nesse muquifo, pois com uma rápida pesquisa no Google, Amber poderia recorrer a santuários, abrigos para moradores de rua, e no pior dos casos, até dormir na rua seria melhor do que ficar naquele local amaldiçoado, pelo menos até ela arrumar outro emprego. Depois de esgotar todas as suas opções, Amber liga para Red, que chega em pouco tempo. Ela implora pelo dinheiro, mas o cara fala que estava fora da cidade, e que já tinha anoitecido, portanto seria muito trabalhoso ir até o outro lado da cidade pegar o dinheiro de Amber e voltar ali, pois ele já tinha sacado tudo e deixado no quarto da garota. Com isso, ela informa que não poderia voltar à pensão, e Red até pergunta o motivo, mas desconversa falando que também não queria Amber lá, pois ele tinha discutido com seu irmão por conta do depósito dela. E aí ele desabafa contando que Becker não estava nada bem de saúde, mas que quando eram crianças, ele cuidou de Red e o protegeu de seu pai, que era um pouco maluco. Por isso que ele tinha que cuidar do irmão agora, para retribuir os favores. É aí que o desespero fala mais alto, e Amber concorda em voltar à pensão para buscar seu dinheiro, e encontra as relaxadoras profissionais na sala de baixo. Então ela corre até seu antigo quarto procurando a grana, mas não encontra nada. Nesse momento, Red aparece perguntando se ela queria beber, e ao notar que tinha algo errado, a jovem tenta ir embora. Mas o homem a impede, dizendo que seu pai era um maluco que escavava artefatos antigos, e que um dia ele finalizou sua mãe nessa casa. E conta que tentou ajudá-la, pois se a jovem tivesse simplesmente ficado até o amanhecer, ela já teria pegado seu dinheiro e ido embora. Mas Amber cometeu o erro de avisar Becker sobre isso, e agora não poderia deixá-la ir, pois seu irmão precisava dela. Então Becker entra, e Red tenta convencê-lo a ir embora e deixar ele cuidar de tudo, mas o cara não quer nem saber, e depois de recitar uns encantos no quarto, o homem se aproxima dela, forçando Amber a beber, e depois disso, ambos saem do quarto, e Red implora para que a jovem não tente fugir, pois isso só iria piorar as coisas, trancando ela no quarto a seguir. Mais tarde, Amber ouve batidas na porta, mas percebe que era apenas Maria e Petra. Ela deixa as duas entrarem, e elas contam que também foram atacadas por Becker, que estava completamente diferente de quando o conheceram, e por isso precisavam ficar juntas, pois assim talvez conseguissem uma chance de escapar. Ok, mesmo sem dinheiro e completamente ferrada, Amber deveria pensar bem antes de voltar para aquela casa maldita. Além disso, galera, talvez a moça poderia procurar alguns serviços de freelancer, que não necessitam de muitos documentos, como se oferecer para ser garçom durante as noites, ou lavar os pratos em algum restaurante. Tudo seria 1000 vezes melhor do que voltar para aquela casa, ou até mesmo aceitar a derrota e voltar para seu país de origem. Afinal, lá ela teria documentação e mais facilidade de encontrar um trabalho. Fora que, sabendo que tinha algo muito errado acontecendo naquela pensão, voltar para lá sozinha no carro de um maluco que pode ser um sequestrador de mulheres é uma ideia horrenda. Quanto a ser presa no quarto, Amber poderia ter simplesmente fugido por uma das janelas, usando as roupas de cama ou qualquer outro tipo de coisa para diminuir a queda até o chão. Ela também poderia ter aceitado a bebida de Red e quebrado a garrafa em sua cabeça. Além disso, Amber deu mole, deixando seu celular à vista para Red pegá-lo da poltrona. Dessa forma, ela não pode pedir ajuda nem se quisesse. O que ela poderia tentar fazer agora seria tentar criar um curto-circuito nessa casa velha para deixar tudo no escuro, e aproveitar da escuridão para tentar se esconder e escapar, já que aparentemente os irmãos estão com pressa para fazer algo, e atrasar esses planos seria o ideal. Depois de entrarem no quarto, Petra conta que tinha algo de errado com aquele lugar, pois além das aparições, ela tinha um sonho bizarro toda noite, onde via sua antiga casa e seu falecido filho, que Petra abraçava tentando impedi-lo de deixá-la novamente. Porém, do nada, aparecia uma caixa de pedra, que ela via até mesmo acordada. Só que Maria se recusava a ouvir isso e apenas queria ir embora, mas Petra continua, dizendo que acreditava que a caixa estava na pensão, no porão, e vemos que Becker está
estava lá embaixo, gritando loucamente. Ao anoitecer, as mulheres escutam uma garota chorando, mas Petra fala que isso não era novidade, pois a escutava todas as noites, pessoas mortas que provavelmente ficaram presas naquele lugar. E em seguida, Petra começa a cantar, e Amber nota que tinham vários fantasmas na sala, e podemos ver que aqueles irmãos fizeram pelo menos 14 vítimas. Mas logo, a jovem desperta com os irmãos arrancando as outras duas do quarto. Amber até tenta ajudar, mas é atacada por Becker, que lhe arremessa longe. Porém, a briga é interrompida quando alguém toca a campainha, e Becker ordena que seu irmão vá atender. Quando abre a porta, Red encontra Beto, que pergunta por sua sobrinha, mas o cara mente que nunca viu a garota. Só que Beto estranha isso, pois viu o casaco dela. E aí Amber quebra a janela e grita por ajuda, e Beto invade o local correndo até o quarto de onde sua sobrinha lhe chamava. Só que quando ele chega lá, Becker vai para cima e espanca o homem até a morte, ordenando que Red prepare Amber para o ritual, pois ela já causou problemas demais. Ok, ou a polícia dessa cidade é muito incompetente, ou esses irmãos são os maiores gênios do crime já vistos, já que eles fizeram aproximadamente 14 vítimas, e a polícia simplesmente não desconfiou de nada. Se bem que o modus operandi deles em atrair apenas imigrantes ilegais e pessoas que não seriam procuradas por ninguém é bem inteligente, e pode facilmente passar despercebido. Quanto a Beto, ele sabia que seja lá onde sua sobrinha estava, ela provavelmente tinha ido parar em um local perigoso, e mesmo assim ele não levou a polícia e foi completamente desarmado. Como se não fosse suficiente, ele ainda invade o local sozinho, mesmo sem ter ideia do número de inimigos ou se eles estavam armados. Portanto, foi sorte desse cara, ou azar, né, que Red não sacou uma arma e deu 3 tiros em suas costas, se bem que essa morte teria sido muito mais rápida do que realmente aconteceu com o coitado. Entretanto, seu sacrifício não foi de todo mal, já que provavelmente ele contou à sua família onde tinha ido, e como ele era um cidadão americano, a polícia não demoraria muito a procurá-lo, e acabaria chegando na pensão, achando estranho o comportamento dos irmãos, e pedindo para checar o porão. Isso seria o fim deles, só que a Amber provavelmente não estaria viva nesse ponto. Um tempo se passa, e eles preparam as garotas para o ritual. Enquanto Becker vai sacrificar Maria, Amber pergunta o que iriam fazer com elas, e Red conta que seu irmão estava terrivelmente doente, então eles tiveram que voltar para aquela maldita casa, e pedir ajuda a seu pai Arthur. Até que viram tudo que ele fez com as garotas, ele as matava e forçava sua mãe Mary a ajudá-lo, mas depois também a matou. Então os irmãos finalizaram Arthur, e queriam ir embora, mas Becker começou a passar muito tempo com aquela maldita caixa, e disse que foi escolhido e seria curado. Depois de alguns sacrifícios ele começou a melhorar, e falou que bastavam mais alguns para poderem ir embora. Porém, quando Amber pergunta quantas pessoas já foram mortas, ele apenas diz que Becker é seu irmão e a única família que tem, portanto tinha que ajudá-lo. Só que a garota tenta convencer Red a soltá-la e fugir com ela, e ele até considera isso, mas decide não trair seu irmão, que aparece terminando a preparação da garota e levando ela para a sala onde seria executado o ritual. No caminho, Amber vê as almas de todas as mulheres que perderam suas vidas naquele local, enquanto implora Red por ajuda. Lá embaixo, Becker retira o corpo de Maria de cima da bancada, prendendo Amber na mesa de ritual. Então ele abre a caixa recitando as palavras de uma língua morta e revelando que aparentemente aquele artefato não tinha fundo, sendo um túnel sem fim para algum lugar. Amber implora por piedade, mas o cara apenas diz que ela deveria se sentir honrada por isso, e fecha a porta deixando ela sozinha com a caixa. Porém, quando tudo parecia perdido, Beto aparece para salvar a jovem, e juntos eles fogem para outro cômodo, onde tinha uma saída, e encontram alguns corpos sem cabeça. O problema é que quando abrem a porta, Amber se vê no hospital junto à sua mãe, que lhe pedia para que ela ficasse um pouco mais com ela. Enquanto Amber lutava contra essa ilusão, a entidade sai de dentro da caixa, com várias borboletas voando ao seu redor, revelando ser a deusa Itis Papalote, que se arrasta até o corpo da jovem, se preparando para devorá-la. Porém, Amber luta bravamente em seu sonho, conseguindo sair da ilusão e finalizando a própria mãe em seus sonhos. Impressionada, a deusa se retira, deixando a garota viver. Quando volta a si, Amber vai até a caixa ver o que tinha ali, e encontra apenas o esqueleto de uma criança, junto de uma borboleta, e aí ela se direciona à saída. Mas ao ouvir os gritos de Petra, ela se lembra de tudo que aqueles dois a fizeram passar, e o ódio só aumenta ao encontrar o corpo de Beto. Então ela vai até o escritório de Red, onde pega a antiga arma asteca. Em paralelo, no andar de cima, Becker nota que tinha algo errado, pois seu corpo não estava mais se regenerando dos ferimentos. Então Red abre a porta para conferir se estava tudo certo, e é surpreendido por Amber, que invade lhe dando vários golpes, e o nocauteando. Porém, ao tentar fazer isso com Becker, ela toma uma surra, e é facilmente derrubada. E aí o cara fere gravemente o pé da garota, mas antes que pudesse finalizá-la, Petra consegue se soltar e parte para cima do cara. Mas quando tenta fugir, Becker a agarra e joga Petra das escadas, lhe finalizando. Em seguida, ele volta até Amber e a arrasta para o corredor. Só que a garota consegue pegar um pedaço de obsidiana que saiu da arma asteca, e quando iria ser finalizada, ela corta o pescoço de Becker e volta até sua arma. Antes de terminar o serviço, o homem conta que aquela coisa não iria parar, mas Amber não estava nem aí e o finaliza brutalmente. Depois, ela percebe que Red ainda estava vivo e o leva como sacrifício para a entidade. Depois de ver o homem ter a cabeça
devorada, Ambar se direciona à saída, até que do nada ela é tomada por algo, e seu pé ferido é completamente curado. Então, num último gesto antes de sair, Ambar olha para trás, indicando que talvez agora a caixa tenha uma nova serva. Bom galera, aqui vão algumas explicações sobre o monstro que vive na caixa. Levando em consideração os artefatos na sala e as coisas que foram encontradas na caverna por Arthur, é irrefutável que aquela caixa era algum artefato asteca antigo, e levando em consideração a aparência e poderes daquela criatura, é muito provável que ela seja a deusa Itzpapalot, ou para nós brasileiros, a borboleta de obsidiana, uma deusa que era responsável por liderar uma legião de demônios, e sendo considerado o arquétipo coletivo de anciã sábia, ou bruxa poderosa, e é uma figura temível que representa a morte, a guerra e a maternidade, além de ser conhecida como uma grande guerreira, tanto que aquelas armas astecas do escritório eram usadas pela entidade. Quanto à caixa de pedra, essa tal caixa é mais comumente interpretada como a representação de Tamonchan, um paraíso mitológico que a deusa governa. Também é frequentemente descrito como um mundo alternativo, onde os seres humanos originais foram criados. No entanto, a ideia de que Itzpapalot vive em uma caixa também pode ser interpretada metaforicamente. Como uma divindade do submundo e da morte, Itzpapalot é frequentemente associada a espaços escuros e confinados, assim como uma caixa. Quanto ao modo que essa coisa devorava suas vítimas, essa entidade parece fazer uso de ilusões, mostrando as pessoas mais importantes de suas vítimas, na intenção de deixá-las encantadas e desnorteadas, podendo assim se alimentar dos fracos com facilidade. E é aí que está, aparentemente a razão para a deusa borboleta não devorar Ambar é por sua grande força psicológica, que ganhou o respeito da deusa e a impediu de se alimentar da garota, e pela sua coragem e determinação, Ambar é escolhida pela deusa como a nova guardiã da caixa. Provavelmente a mesma coisa aconteceu com Becker, pois Red diz que ele passava muito tempo com a caixa, e por isso a jovem ganhou a bênção de conseguir força suficiente para finalizar seu maior inimigo, e isso é simbolizado por ela usar a espada que originalmente a deusa borboleta usava em suas batalhas, mas isso é só uma teoria. Fala galera, esse foi como derrotar ninguém sai vivo. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você fosse parar em uma ilha macabra que guarda um segredo bizarro de seus hóspedes, o que você faria? Quer saber o que aconteceu com esse cara? Então clique aqui nesse vídeo, ou dê uma olhada em outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se, cuidado com o local onde vocês vão morar. Nunca se sabe o que ele pode estar escondendo.